Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Como eu tinha combinado no vídeo anterior, certo? Que ia estar gravando alguns vídeos para vocês com os conteúdos. Vocês terão aula hoje no EducaPE sobre pronome sujeito e pronomes objeto. Nós já vimos, mas vamos aguardar a aula, certo? Eu vou trazendo aqui para vocês outro conteúdo, tá bom? Os fascículos de conteúdos para vocês que estão lá no grupo. O de inglês é muito bom, tá? Então, estudem, respondam os exercícios, que eu vou ver se pedir que vocês encaminhem. Mas aguardem as orientações, tá certo? Nós vamos dar início, aliás, dando continuidade, né, na aula que vocês vão ver hoje, com o plural dos substantivos, tá certo? Esses são os conteúdos da segunda unidade. Se vocês quiserem anotar no caderninho de vocês, vocês anotem, tá certo? Os conteúdos da segunda unidade que nós vamos procurar trabalhar, tá bom? E aí vocês já podem fazer as pesquisas de vocês, fazendo as anotações de vocês, enfim, tá? Plural dos substantivos. Plural of nouns. Plural dos substantivos. Gente, nós já vimos, né, na medida que a gente vai explicando os conteúdos, vão aparecendo palavras e a gente vai falando, né? Então, plural dos substantivos não é muito diferente em inglês, não é muito diferente em português. Então, a regra geral, eu só preciso acrescentar o S ao final do substantivo para passar para o plural. Por exemplo, book, que é livros, livro. Então, no plural fica books, livros. Egg, que é ovo. No plural fica eggs, ovos. Games, game, games. Photo, photos, certo? Que são fotos. Então, para eu passar a maioria dos substantivos para o plural, eu só vou precisar acrescentar o S. Essa é a regra geral, tá certo? Mas aí existe, claro, gente, as exceções à regra geral. Uma delas é que alguns substantivos, eles vão estar sempre no plural, com a participação de Maria Clara aqui na aula, né, gente? Vão se acostumando, tá? Então, veja só, alguns substantivos, eles ficam sempre no plural, assim como alguns substantivos vão estar sempre no singular, mas eles vão significar também plural. Vocês vão saber daqui a pouquinho, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, sneakers e pants. Tênis, calças. Veja só, algumas palavras já indicam pluralidade, né? Tênis, calças, porque para eles a calça, ela não é uma. Como são duas pernas, são sempre mais, né? São duas, então são pants. É uma questão, vocês vão observar isso em alguns substantivos em inglês, que eles consideram mais de um, tá certo? É o caso aí de pants, que vai estar sempre no plural porque são calças, tá? Eles consideram mais de uma porque são duas pernas, assim como sneakers, tênis, ok? Então, veja só, gente, a maioria dos substantivos eu formo o plural acrescentando S, porém tem as exceções. Uma delas são para substantivos terminados em Y precedido de vogal, que aí, gente, segue a regra geral, tá bom? Que é o que, gente? O uso do S. Sempre que se fala em regra geral, é a regra que abrange a maioria, tá? Então, a regra geral é o uso do S. Por exemplo, they, boy, key, toy. São substantivos que terminam em Y, mas precede uma vogal. E aí, eu só acrescento o S. Days, boys, keys, toys, né? Dias, garotos, chaves, brinquedos, tá certo? Porque termina em Y e precede vogal. Porém, para aqueles substantivos que terminam em Y, gente, e precede uma consoante, eu elimino o Y e acrescento o IES, tá certo? Então, elimina o Y e acrescenta o IES para aqueles precedidos de consoante. Por exemplo, baby, family, butterfly.
Então, baby termina em Y, mas precede, ou seja, antes do Y vem uma consoante. A mesma coisa é family e a mesma coisa é butterfly. Nesses casos, eu elimino o Y, certo? E acrescento IES, tá? Eu elimino o Y e acrescento o IES. Então, baby fica babies. Family, families. Butterfly, butterflies. Certo? Então, eu tiro o Y e acrescento IES, tá? Substantivos terminados, gente, em CH, SH, SSS, X, E. Então, esses substantivos aqui, eles formam o plural acrescentando ES ao substantivo e não apenas o S. Então, o que é que eu tenho que observar, gente? A terminação do meu substantivo, certo? Eu observo a terminação do meu substantivo para saber se eu vou aplicar a regra geral, ou seja, o uso do S, ou se eu vou aplicar uma outra regrinha, IES se for Y precedente de consoante, ou o ES se tiver essas terminações aqui. Como é o caso de beach, box, glass, que são palavras que terminam em CH, X, SS. Nesse caso, eu formo o plural acrescentando ES. Então, eu tenho beaches, boxes, glasses, praias, caixas, copos, certo? A outra é para substantivos que terminam em O. Veja só, gente, na maioria dos casos, substantivos que terminam em O, eu acrescento ES. Porém, vocês vão ver aqui dois exemplos que não seguem essa regra. Por isso que eu não coloquei no exemplo aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, video, vídeos, zoo, zoos. Eu só acrescento o S para passar para o plural. Já tomato, potatoes, eu preciso do ES. Então, fica tomatoes, potatoes, tomates e batatas, tá certo? Aí vocês dizem assim, sim, professora, e aí, como é que a gente vai saber? Gente, nós vamos saber praticando. Inglês é prática. Existem as regras, sim, mas existem as exceções e as irregularidades. E aí torna a coisa um pouco mais complicado. Porém, na medida que a gente vai aprendendo, adquirindo vocabulário, a gente vai se familiarizando e identificando como deve ser aplicado, certo? Então, assim, plural dos substantivos é um conteúdo, mas é o quê? Um conteúdo de vocabulário. É vocabulário. Vocês precisam identificar os substantivos, buscar, fazer tabelas, entendeu? E ver o plural de cada um deles. E aí aprendendo, aplicando dentro do contexto e aprendendo, certo? Aqui é apenas uma base, uma basezinha para vocês seguirem, tá? Substantivos terminados em F. Gente, substantivos terminados em F, ele forma o plural acrescentando VES. Elimina o F e acrescenta VES. Como o caso de folhas, leaf, shelf, prateleira, chief, roof. Que aí eu vou eliminar o F e acrescentar VES. Tá certo? Então, eu tenho leaves, shelves, cheeses, rows, tá certo? Folhas, prateleiras, ladrões, lobos. Ou seja, eu elimino o F e acrescento o VES. Todos esses exemplos aqui, gente, de alguma forma, são para substantivos que consideramos regulares, onde eu mudo um sufixo, mas eu não mudo a estrutura da palavra, tá certo? Mas aí nós temos substantivos que são considerados irregulares. O que isso quer dizer, gente? Que eles não seguem a nenhuma daquelas regras, que ele tem uma estrutura única, uma forma única para passar para o plural. Aqui estão alguns exemplos, tá certo? Então, os plurais irregulares não existe regra. A gente tem que identificar, tá certo? Conhecer, é o que eu disse anteriormente. A gente precisa praticar, fazer tabela, estudar, para poder conhecer. Ah, professora, existe uma quantidade? Não. Existe uma regra? Não. São irregulares. No caso, nós temos aqui mouse, rato, foot, que é pé, child, que é criança, man, que é homem, woman, que é mulher, tooth, que é dente. E o plural deles, mice, feet, children, men, woman, teeth. Ratos, pés, crianças, homens, mulheres, dentes.
Então, se vocês observarem, eles mudam totalmente a estrutura da palavra. E quando eu falo em estrutura da palavra, gente, eu estou falando da escrita, certo? Mouse e mice são palavras diferentes, porém significam a mesma coisa. Só que mouse no singular, rato, e mice no plural, ratos, tá? E aí aqui, ó, para finalizar, alguns substantivos apresentam uma única forma, tanto no singular como no plural. Foi o que eu falei anteriormente para vocês. Existem alguns conceitos dele de pluralidade e de singularidade. Então, veja só, sheep, sheep, ovelha, ovelhas, vai ficar sempre na forma singular. Mas vai significar ovelha ou ovelhas, vai depender de quê? Do meu contexto. Fish, fish, também peixe, peixes, vai ficar sempre nessa forma singular, mas vai significar peixe ou peixes. O que é que vai identificar o meu contexto? Sneakers, sneakers, que é tênis. Tá aqui, não bota mais chave lá não, viu? Pants e pants, que são calças, tá certo? E aqui a gente finaliza esse resumo, tá certo, gente? Veja só, não se preocupe, eu vou estar mandando esse material para vocês, por slide, no CIEP, tá bom? Esse material vai para vocês no CIEP, tá? Anote os conteúdos de vocês, tá certo? E aí eu vou estar mandando um exercício também. No slide que eu for mandar, já vai vir um exercício também para vocês respondam. E eu vou mandar também um outro exercício, tá certo? Bom dia para vocês, bom estudo, viu, gente?